Boa tarde. Como a última etapa do meu mestrado, eu trouxe para vocês uma apresentação do trabalho que a gente realizou ao longo desses 2 anos, que é intitulado de Estrutura de Comunidades e Padrões de Ocupação de Anfíbios em um Gradiente Urbano Rural. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, sob a orientação do professor Dr. Maurício de Almeida Gomes. Bom, a conversão de ambientes naturais em áreas antropizadas, ela pode ocorrer de diversas formas. Então, a gente pode ter, por exemplo, a conversão de um ambiente natural para uma área urbanizada, ou então a conversão de um ambiente natural para áreas de pasto ou de agricultura, dentre outras possibilidades. Dentre os diversos tipos de conversão, a conversão, especificamente falando de ambientes naturais para áreas urbanas, é a principal ameaça à biodiversidade no mundo. Isso porque as mudanças nesses cenários elas são tão drásticas que apenas algumas espécies conseguem se adaptar e se manter nesse tipo de ambiente. Nestes casos, algumas das mudanças ocorridas são, por exemplo, aumento da impermeabilidade do solo através da construção de ruas e estradas, aumento da poluição, mudanças no tipo de uso do solo e até mesmo mudanças hidrológicas naquele ambiente. E por mais que algumas espécies consigam se beneficiar do processo, desse processo de conversão de áreas naturais para áreas urbanas, a maioria das espécies são afetadas negativamente. Então, alguns exemplos disso são: Xu e colaboradores, em 2016, mostraram que ambientes com mais de 80% de superfície impermeável, que foi um proxy utilizado para a urbanização nesse estudo, apresentavam as menores riquezas de anuros, enquanto que ambientes com menos de 30% desse tipo de uso do solo eram os ambientes com maior densidade de anuros. Cristal de colaboradores, em 2017, mostrou uma relação negativa entre a urbanização e a riqueza de aves. E Fowler e McClary mostraram que a ocorrência de uma espécie de roedor, a Neopharbia alleni, ela era negativamente relacionada à urbanização. Além disso, Mitrovic e colaboradores em 2018, ao estudarem uma espécie de cobra, mostraram que a probabilidade de ocupação dessa espécie era 64 vezes menor em locais urbanizados, quando comparado a ambientes naturais, e que a probabilidade de extinção dessa mesma espécie era 10 vezes maior em ambientes urbanizados. Bom, então a gente consegue perceber que a urbanização ela pode afetar nos mais diversos grupos taxonômicos de diferentes maneiras. Dentre as várias maneiras que essa conversão ela pode influenciar, um dos resultados mais comuns é a mudança na composição da comunidade. E uma forma da gente estudar isso é através da beta-diversidade, ou seja, a beta-diversidade é quando a gente estuda a diferença de composição de comunidade entre locais. E essa beta-diversidade ela pode ser reflexo de 2 fenômenos ecológicos distintos. O aninhamento, que é quando eu tenho a composição taxonômica de assembleias mais pobres em espécies como um subconjunto dos locais mais ricos. Então, as assembleias mais pobres são um subconjunto de locais mais ricos. Ou pela rotatividade, onde eu tenho a substituição de algumas espécies por outras. Além disso, uma outra relação bem conhecida e estudada na ecologia é a relação de abundância e ocupação, onde espécies que apresentam maior abundância ocupam também mais locais. E apesar dessa relação ela ser bem estudada para diversos grupos taxonômicos e em diferentes frentes, poucos estudos têm levado essa relação em consideração de abundância e ocupação, considerando também ambientes urbanos. E essa pode ser uma relação interessante de ser estudada, porque já foi mostrado que as características ambientais elas podem influenciar nessa relação de abundância e ocupação. Bom, então pensando nisso, em alguns fatores, como o fato de que o Brasil abriga a maior diversidade de anfíbios do mundo, além de que existem poucos estudos que relacionem anfíbios com ambientes urbanos, e o fato de que esse grupo é um bom indicador de qualidade ambiental, tanto pela sua alta sensibilidade a mudanças do uso do solo, como pelo seu complexo ciclo de vida. Então, quando eu digo complexo ciclo de vida, eu estou querendo trazer o fato de que esse grupo, quando girinos, eles são basicamente dependentes de ambientes aquáticos, e quando adultos, eles também dependem de ambientes terrestres.
Então, as mudanças ocorridas tanto em âmbitos aquático quanto terrestres afetariam o grupo em questão, né, dos anuros, o que fazem dele um indicador de qualidade ambiental bem forte. Bom, para entender, então, pensando em tudo isso, a gente buscou avaliar como a composição da paisagem influencia na estrutura de comunidades e padrões de ocupação de anfíbios. E para entender tudo isso, a gente dividiu esse trabalho em 2 capítulos. Eu vou falar agora um pouco mais do capítulo 1 e mais para frente eu falo mais detalhadamente do capítulo 2. Bom, no capítulo 1, a gente buscou testar o efeito da área e da composição da paisagem na comunidade de anuros ao longo de um gradiente urbano-rural e também investigar que fenômeno, então aninhamento ou rotatividade, é o principal responsável pelas mudanças ocorridas na comunidade de anuros. Para esse capítulo, a gente criou 3 hipóteses. A primeira hipótese seria que a área da poça influenciaria positivamente a riqueza de anuros, então poças maiores abrigariam uma maior quantidade de espécies de anuros. A segunda hipótese seria que a urbanização influenciaria negativamente a riqueza, então ambientes com maior quantidade de urbanização ao redor, poças, né, que foi o ambiente estudado, com maior urbanização em porcentagem de urbanização ao redor, apresentariam menores riquezas. E a terceira hipótese foi que a composição da comunidade ela seria principalmente moldada pelo aninhamento. Então a gente esperava que locais com altas urbanizações apresentassem um subconjunto de espécies de locais com menos urbanização. Bom, para os métodos. Esse estudo ele foi realizado em Mato Grosso do Sul, no município de Campo Grande. E a região era originalmente coberta por vegetação de cerrado, mas atualmente apenas 21% da vegetação nativa ainda existe e 79% da área hoje em dia é considerada antropizada. O clima da região ela tem 2 estações bem definidas, uma seca, que vai de abril a setembro, e outra chuvosa, que vai de outubro a março. Aqui a gente tem a nossa área de estudo. Então, aqui a linha preta é a delimitação do município de Campo Grande. E aqui a gente tem a nossa área amostral. Bom, inicialmente a gente georreferenciou e visitou 156 poças. E depois dessas 156, a gente selecionou sistematicamente 20 poças, seguindo alguns critérios. Então, um dos critérios foi que a gente selecionou apenas poças que estivessem a pelo menos 1 quilômetro de distância uma das outras. O segundo critério utilizado foi que as poças variassem, né, em quantidade de vegetação nativa e urbanização no seu redor. E a terceira questão era que as poças variassem de tamanho para que a gente pudesse avaliar a questão do efeito da área sobre a riqueza, né, de anuros. Os tipos de uso do solo a gente conseguiu através da plataforma Map Biomas, que foi disponibilizada em 2019. Esse tipo de uso do solo é para o ano de 2018, que é o ano onde a amostragem foi realizada. Então, aqui em vermelho, a gente tem o que eles chamam de infraestrutura urbana. Em verde, o que eles chamam de floresta nativa, que seria a vegetação nativa daqui. E as outras cores são outros tipos de uso do solo que não são avaliadas nesse estudo. Bom, a amostragem ela foi realizada de outubro a dezembro de 2018, sempre no período noturno, que ocorria entre as 19 e a meia-noite. Essa amostragem ela era feita através de 2 técnicas. A primeira delas de busca ativa, então a gente buscava ativamente os indivíduos com auxílio de uma lanterna, e uma técnica complementar foi a de identificação acústica, onde a gente identificava a espécie através do canto. Cada uma das 20 poças elas foram visitadas 3 vezes em períodos diferentes, com uma duração de 30 minutos e sempre por 3 pessoas. Então, durante esses 30 minutos, a gente percorria o perímetro da poça mais de uma vez, tanto nas bordas quanto no interior da poça, procurando por esses indivíduos.
Todos os indivíduos avistados, eles eram capturados e armazenados em um saco, e ao final desses 30 minutos a gente identificava cada indivíduo até o nível de espécie e marcava com elastômero para evitar a recontagem de um mesmo indivíduo em uma visita posterior. Para métricas de paisagem, a gente selecionou 3, então a gente usou a área da poça, a porcentagem de urbanização e a porcentagem de vegetação nativa em raios de 500 e 1.000 metros. Como eu disse anteriormente, ambas das porcentagens, né, desses tipos de uso do solo foram disponibilizados pela plataforma MapBiomas, então nós usamos a plataforma do ArcGIS para contabilizar a porcentagem de cada uma dessas métricas. Bom, num buffer de 500 metros, a porcentagem de urbanização ela variou de 0 até 89,4%, e a vegetação nativa variou de 0,3% a 36,1%. Já num buffer de 1.000 metros, a urbanização ela variou de 0 a 84,5%, e a vegetação nativa ela variou de 1,8% a 47,3%. Aqui eu trouxe 2 exemplos, né, dos nossos dados. Então, aqui em ponto preto, a gente tem a nossa área amostral, no caso, a nossa poça. E aqui seriam os buffers de 500 metros. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma área que ela é circundada em um buffer de 500 metros, quase que em sua totalidade por urbanização, com cerca de 89,4% de urbanização ao redor dessa poça, enquanto que apenas 0,5% corresponde à vegetação nativa. E a porcentagem restante trata-se de outros tipos de uso do solo que não são considerados nesse estudo. Já nesse segundo exemplo, a gente tem uma proporção mais equilibrada, com 33,8% de urbanização e 35,7% de vegetação nativa ao redor da poça. Para as análises de dados, então, nós tínhamos 5 variáveis, né? A área da poça, a porcentagem de urbanização num raio de 500 metros, a porcentagem de urbanização num raio de 1.000 metros, porcentagem de vegetação nativa em 500 metros e porcentagem de vegetação nativa em 1.000 metros. Nós pegamos essas variáveis, padronizamos e depois analisamos a colinearidade das variáveis utilizando o VIF, sendo que a gente considerou e selecionou apenas variáveis que apresentassem um VIF maior que 10. Depois de fazer essas análises, a gente excluiu a urbanização em 1.000 metros, num raio de 1.000 metros, porque ela apresentou uma alta colinearidade com a urbanização em 500 metros. Bom, para a riqueza de espécie, nós utilizamos GLMs com distribuição de Poisson, devido à característica dos nossos dados, e nós construímos 4 cenários principais para cobrir todas as combinações de paisagem e de mancha. Então, o primeiro cenário seria o modelo nulo, né, onde nenhuma das variáveis analisadas nesse estudo importam. Um segundo cenário seria o cenário onde apenas as variáveis na escala da mancha importam, que no caso seria a nossa área da poça. O terceiro cenário, onde apenas variáveis de paisagem importam, então cobertura florestal e urbanização. E o quarto cenário, onde variáveis tanto da mancha quanto na escala de paisagem importam. Nós utilizamos esses cenários e criamos diferentes modelos, e aí utilizamos a seleção de critérios de Archaic para ranquear os melhores modelos explicativos para a riqueza de anuros, considerando como plausível os modelos que apresentassem um ΔIC menor ou igual a 2. Para a beta-diversidade, a gente decompôs essa beta-diversidade em alinhamento e rotatividade, utilizando dados de presença e ausência para criar matrizes de dissimilaridade taxonômica total e dos 2 componentes. Depois a gente usou uma PCOA para sumarizar essas matrizes de dissimilaridade e um DBRDA para testar quais variáveis melhor explicavam as matrizes de distância, de alinhamento ou de rotatividade. Bom, como resultado, nós encontramos um total de 835 indivíduos distribuídos em 20 espécies e pertencentes a 5 famílias. A espécie Dendropisophus nanus
foi a mais abundante, correspondendo a 31,8% do total de indivíduos amostrados, com 266 indivíduos encontrados durante todo o período. A segunda espécie mais encontrada foi Synax fuscomagnatus, com um total de 87 indivíduos, o que correspondeu a cerca de 10,4% do total de indivíduos amostrados. Bom, a riqueza das poças ela variou de 1 na poça 9 até 13 na poça 15, enquanto que a abundância variou de 6 na poça 4 a 139 na poça 2. Na seleção de modelos de Acaic, a gente encontrou apenas um modelo plausível para explicar a riqueza de anuros, e esse modelo incluía a área e a urbanização num raio de 500 metros. Então, para a gente entender um pouco melhor, a gente criou aqui, né, esses gráficos. Então, a gente consegue ver que a área influencia positivamente a riqueza de espécies. Então, conforme eu aumento a área da poça, eu aumento também a minha riqueza de espécies nesses locais, enquanto que a urbanização influenciou negativamente a riqueza de anuros. Então, conforme eu aumento a quantidade de infraestrutura urbana ao redor daquela poça, né, num raio de 500 metros, a minha riqueza de espécies de anuros diminui. Na beta-diversidade, a gente conseguiu perceber que as poças com alta urbanização foram separadas daquelas com menos urbanização no diagrama de ordenação. Então, que é o que a gente consegue ver aqui. Os pontos mais escuros correspondem às poças com maior urbanização e os pontos mais claros a poças com menor urbanização. E aqui a gente consegue ver uma divisão entre poças com mais urbanização e poças com menos urbanização. Sendo que essa separação, né, ela foi melhor explicada pelo turnover do que pelo aninhamento, com cerca de 92,7% sendo explicada pelo turnover. E a gente consegue ver isso também através desses gráficos, né? Quando a gente olha para o aninhamento, a gente tem uma mistura entre as poças, né? A gente não tem uma separação de poças com mais e menos urbanização. E já quando a gente olha para a rotatividade, a gente consegue ver que as poças mais urbanizadas, elas estão mais separadas das poças menos urbanizadas. Esse outro diagrama também ajuda a entender um pouco mais. Então, se o resultado ele fosse de acordo com o que a gente esperava, né, que era um aninhamento, a gente esperava encontrar que as poças com mais urbanização seriam um subconjunto das poças com menos urbanização, e não é isso que a gente vê aqui. Então, a gente tem que aqui, por exemplo, em Boana punctata, a gente vê que a espécie ela ocorre em locais com alta e média urbanização, mas ela está ausente, que são esses quadrados cinzas, em locais com baixa e ausência de urbanização, o que não seria esperado se essa comunidade ela fosse moldada principalmente pelo aninhamento. A gente consegue ver a mesma coisa para Synax nasicus. Então, o Synax está presente em poças com média e baixa urbanização, mas está ausente em poças com ausência de urbanização. O DBRDA ele mostrou que as variáveis que melhor explicavam o turnover foram a infraestrutura urbana num raio de 500 metros e a quantidade de cobertura florestal também num raio de 500 metros. Bom, a gente conseguiu confirmar nossa primeira hipótese de que a riqueza de anuros seria positivamente influenciada pela área da poça. E a gente usou duas teorias, né, para explicar essa relação. A primeira seria a relação espécie-área, onde a área por si só, por ser maior, permite uma maior quantidade de indivíduos, com uma menor probabilidade de extinção estocástica no local. E a segunda teoria seria a hipótese de diversidade de habitat, onde áreas maiores ofereceriam uma maior variedade de hábitats, abrigando assim mais espécies. A segunda hipótese também foi confirmada, então a riqueza de anuros ela foi negativamente influenciada pelo grau de urbanização, e a gente acredita que algumas características desse ambiente elas expliquem bem essa relação. Então, características como luz artificial, barulho em excesso, presença de ruas e estradas e possíveis contaminantes no local, todos esses fatores combinados, eles influenciam a capacidade das espécies de manter populações viáveis nesses ambientes.
Então, conforme eu aumento a quantidade de infraestrutura urbana, eu aumento a quantidade dessas características. Então, a luz artificial se torna mais forte, o barulho fica mais acessível, eu tenho mais presença de ruas e estradas e, consequentemente, ao combinar todos esses fatores, eu tenho uma diminuição na riqueza de espécies de anuros. A nossa terceira hipótese ela não foi confirmada, então a gente não teve um aninhamento como o principal moldador da comunidade. E, na verdade, a gente teve a rotatividade como responsável pela diferença na comunidade. E a gente acredita que, nesse caso, a urbanização ela estaria atuando como um filtro de espécies. Onde, à medida que eu aumento a urbanização, né, eu vou perdendo um conjunto de espécies. E esse conjunto de espécies é substituído por um outro conjunto ainda menor com outras espécies. Então, isso explicaria o porquê que ao longo do aumento da urbanização eu perco tanto na riqueza quanto eu tenho uma modificação na comunidade. Bom, agora falando então do capítulo 2, nesse capítulo a gente buscou investigar as relações de abundância e ocupação em ambientes urbanizados. Além disso, a gente também procurou entender se as espécies com maior range de urbanização são mais abundantes e se as espécies com maiores ranges de urbanização também ocupam mais locais ou poças, né? Para esse capítulo, a gente criou 3 hipóteses. Então, a primeira hipótese seria que espécies com maior abundância, tanto local quanto regional, apresentariam uma maior ocupação. Então, a abundância local ou regional influenciaria positivamente a ocupação. A segunda hipótese é que espécies com maior range de urbanização apresentariam maior abundância local e regional. Então, o range de urbanização ele influenciaria positivamente a abundância das espécies. E a terceira hipótese é que o range de urbanização também influenciaria positivamente a ocupação das espécies. Bom, para as análises de dados, eu vou entrar direto aqui na parte de abundância e abundância e ocupação, porque todos os outros métodos anteriores eles foram idênticos ao primeiro capítulo, então eu acho que não tem necessidade de a gente repetir isso. Bom, para a relação de abundância e ocupação, a gente usou os dados de ocupação, que foram as proporções de locais ocupados por cada espécie como variável dependente, e os dados de abundância, tanto local quanto regional, como variáveis independentes. A abundância local ela foi a abundância média de uma espécie dentro de poças ocupadas, e a abundância regional é a abundância a abundância total de cada espécie no pool regional. Para análise de qualidade do habitat ou urbanização, a gente optou por utilizar somente a porcentagem de urbanização num buffer de 500 metros, pelas mesmas questões que eu falei no primeiro capítulo, do VIF e tudo mais. E o range de urbanização ele foi utilizado como um proxy para amplitude de nicho, sendo que esse range ele foi calculado através da diferença entre a porcentagem mínima e máxima de urbanização ao redor das poças onde as espécies estavam presentes. Esse range de urbanização ele variou de 0 até 89,4%, ou seja, eu tive espécies que ocorreram somente em poças com ausência de urbanização, ou seja, 0% de urbanização, enquanto outras ocorreram desde poças com 0% de urbanização até 89,4% de urbanização. Bom, os dados de abundância eles foram logo transformados, então nós usamos modelos lineares para ver a relação entre abundância e ocupação, range de urbanização e abundância, e range de urbanização e ocupação. Como resultado, então a gente teve que as espécies mais abundantes foram Dendropisophus danus, com 266 indivíduos, Synax fuscomarginatus, com 87 indivíduos, e Dendropisophus minutus, com 76 indivíduos. As espécies menos abundantes foram Elaxocles eliane, com apenas um indivíduo amostrado, Elaxocles bicolor, Synax nasicus e Pithecopus azureus, todos com apenas 2 indivíduos amostrados durante todo o período de coleta. As espécies com maior range de urbanização foram Dendropisophus nanus, Rhinella dipitica e Leptodactylus podicipinos,
os 3 ocorrendo desde poças com 0% de urbanização até 89,4% de urbanização, que no caso é o máximo de urbanização desse estudo. E as espécies com menor range de urbanização foram Elaxtocles eliane, Elaxtocles bicolor e Physalemmus cuvieri, os 3 ocorrendo apenas em locais com 0% de urbanização. Bom, a gente encontrou uma relação positiva e significativa de abundância e ocupação, tanto para a abundância local quanto para a abundância regional. E aqui a gente consegue ver bem claramente que espécies que apresentam uma baixa abundância local ou regional ocupam menos espaços, né, menos locais, enquanto que as espécies que apresentam maior abundância ocupam mais locais. A gente também encontrou uma relação positiva e significativa entre o range e a abundância. Então, espécies que apresentavam um range de urbanização pequeno tinham abundâncias locais e regionais menores, enquanto que espécies com maiores ranges de urbanização tinham abundâncias locais e regionais maiores. E por fim, a relação entre range e ocupação também foi positiva e significativa. Então, espécies com range de urbanização baixo, né, pequeno, elas ocupavam menos locais, menos poças, enquanto que espécies com altos range de urbanização ocupavam mais locais, uma maior proporção de locais. Então, a gente conseguiu confirmar a nossa primeira hipótese de que espécies com maior abundância, tanto local como regional, ocupariam mais locais ou poças. E a gente usou 2 teorias para explicar essa relação. A primeira seria a teoria de dispersão, onde espécies mais abundantes teriam maior sucesso no processo de dispersão, enquanto que as espécies mais raras e menos abundantes estariam mais sujeitas a outros fatores, como extinção estocástica, deriva genética e endogamia. E a segunda teoria seria a seleção, onde espécies mais abundantes poderiam usar uma maior amplitude de recursos e ambientes, enquanto que espécies mais raras e menos abundantes tenderiam a ser mais específicas sobre os ambientes que ocupam e os recursos que utilizam. As hipóteses 2 e 3 também foram confirmadas, então o range de urbanização ele influenciou positivamente tanto a abundância local como regional, além de influenciar positivamente a ocupação dos locais. A gente usou a teoria de nicho para explicar essas relações, onde espécies que apresentavam maior range de urbanização seriam capazes de usar uma maior amplitude de recursos e tolerar uma maior variedade de hábitats, enquanto que espécies com menores ranges ficariam mais restritas a recursos e ambientes específicos. Além disso, a gente também observou que espécies com grandes ranges de urbanização e grandes abundâncias e ocupações, elas tinham características similares, e algumas delas se tratavam, então, por exemplo, de as espécies serem de porte pequeno e médio, serem espécies de ampla distribuição, de ocorrência em áreas abertas e dietas e hábitos generalistas. Essas características das espécies, elas facilitam, né, a disseminação dessas espécies e com que elas consigam se estabilizar em diversos locais, e apoia e reforça a ideia da teoria de nicho, que essas espécies teriam um nicho maior e por isso elas conseguiriam ser mais abundantes e ocupar mais locais. Bom, então concluindo, a gente pode perceber que a urbanização é um dos principais drivers, né, de riqueza e de variação na composição da comunidade de anuros. E aí, trazendo um pouco de implicação para a conservação mais propriamente dita, que também é uma ideia desse trabalho, uma ideia seria, então, conservar poças maiores e com menor grau de urbanização dentro de um raio de 500 metros, e assim a gente talvez conservaria uma maior riqueza de anuros nesses locais. Além disso, uma outra possibilidade para os grandes centros urbanos, onde a urbanização ela já é alta, a gente poderia ter um esforço maior para manter poças maiores, poças grandes, porque talvez a área da poça, ela de alguma forma mitigaria o efeito negativo da grande quantidade de urbanização ao redor desses locais. E mesmo que não completamente, a gente conseguiria talvez estabilizar ali uma riqueza de espécies nesses ambientes.
E, por fim, entender as características das espécies e como essas espécies elas se relacionam com a paisagem de maneira geral, pode ser um fator chave para a gente conseguir conciliar o crescimento urbano com a conservação dos anuros, né? Que é o que a gente visa hoje em dia. Bom, os meus agradecimentos eles ficam para o meu orientador, que me apoiou durante desde o projeto até agora, né, no final dessa apresentação. Para a banca, né, o Fábio, o Francisco, o Thomas e a Paula, que fizeram considerações incríveis no manuscrito e que vão ajudar muito durante o processo de publicação. E ao pessoal também que me ajudou durante a coleta, né, que sem eles também não seria possível realizar esse trabalho. Além disso, eu agradeço ao CNPq pela disponibilização de bolsa durante esses 24 meses e ao programa, né, de pós-graduação em Ecologia e Conservação e ao FMS por todo o apoio ao longo desses 2 anos. É isso. Obrigada.